Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje trazendo aqui uma palavra que existe uma discussão no meio teológico. Uma vez salvo, salvo para sempre? Nós temos que entender que nós temos o livre-arbítrio de seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. E qual que é o nosso entendimento sobre ser salvo? Até que ponto eu estou salvo? Judas andou com Jesus. Judas era ministro de Jesus, tinha o próprio ministério, servia ao lado de Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração de Judas, ali na ceia, sabia que ele não tinha se convertido, andava com ele, tinha ministério com ele, mas ainda não tinha se convertido. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata ou de ouro, não me lembro agora, mas 30 moedas era o valor que Judas vendeu Jesus para os soldados romanos. Jesus ainda honrou Judas até o último instante, mas o coração de Judas amava mais o mundo do que a Deus. E Judas, tendo ali traído Jesus, ele se matou. Eu não posso dar a salvação ou tirar a salvação de alguém, mas eu posso crer que Judas perdeu a salvação. Jesus morreu na cruz por todos nós, mas nós temos o poder de perder a salvação segundo as nossas vontades, segundo as nossas escolhas. Olha o que Paulo escreve aqui na carta a Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Essas palavras de Paulo sobre a vida dele. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo declara aqui que ele ainda não conquistou a salvação. Então é uma caminhada. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tem uma passagem que diz que negue-se a si todos os dias. A graça ela é renovada sobre a nossa vida todos os dias. A misericórdia é renovada todos os dias. Todos os dias nós temos que declarar Jesus na nossa vida. E entender que ainda nós continuamos pecadores. E devemos nos arrepender dos nossos pecados. O arrependimento não basta declarar: Senhor, eu pequei, me perdoa. Mas aqui no versículo 14 ele diz aqui, ó, prossigo para o alvo. Não, perdão, no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, quando nós pecamos, nós devemos nos arrepender de coração, entender que não devíamos ter feito aquilo. Agora vamos esquecer aquilo que para trás ficou, já fizemos. Nos arrependemos, entregamos nas mãos de Deus. Vamos esquecer das coisas da carne. Vamos esquecer daquilo que agrada a carne. Como Judas não esqueceu. Judas ainda alimentava a carne. Nós devemos deixar para trás tudo aquilo que nós fazíamos no passado, tudo aquilo que nós gostávamos, tudo aquilo que satisfazia as nossas vontades. Esquecendo tudo isso, deixando tudo para trás. Agora avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é negar suas vontades, o desejo da carne, e seguir adiante para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
aquilo que Cristo fez por nós. E ele nos deu. Nós devemos seguir este caminho, o caminho de Cristo. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. É dia a dia, é todos os dias da nossa vida, negando as nossas vontades e tendo em Cristo Jesus o alvo, o caminho, seguindo o caminho do Senhor. Judas andou com Jesus, mas ele perdeu a salvação. Eu posso crer que ele perdeu. Então nós devemos todo dia negar as nossas vontades, deixando para trás aquilo que um dia satisfez a vontade da nossa carne e buscando apenas o caminho de Jesus. Não acredite que você já esteja salvo. Não acredite que você já seja perfeito. É um trabalho diário, seguindo os caminhos de Jesus, buscando o alvo. Como o próprio Paulo relatou sobre ele mesmo. Assim nós devemos seguir, negando a vontade da carne e buscando Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe e fique na paz.